E agora a gente muda de assunto, 7 horas e 23 minutos. Chamou a atenção, minha gente, nos últimos dias, o caso de uma mãe que excluiu o perfil da filha em uma rede social. O perfil tinha milhões de seguidores. Com receio do impacto do uso da ferramenta na vida da pré-adolescente, a mãe optou por excluir a conta e aí a postura da mãe acendeu muitos debates sobre o controle das famílias em relação ao uso das redes sociais. E eu vou ao vivo, em conexão via Skype, conversar com a especialista em relações institucionais e governamentais que atua pela promoção de políticas em benefício das famílias. A Amanda Oliveira está conectada com a gente de São Paulo. Bom dia, bem-vinda ao Balanço Geral Manhã aqui da TV Atalaia, aqui de Sergipe. É uma polêmica, né? Foi gerada após a postura dessa mãe. Foi escrito um texto pela mãe justificando a preocupação dela em relação às horas que a filha passava ali buscando atrair aqueles milhões de seguidores. E aí houve uma preocupação em relação à saúde mental, à saúde emocional da filha, né? Bom dia. Como a gente pode aí avaliar esse cenário? Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia também aos telespectadores. Então, o primeiro ponto é que a gente não sabe as circunstâncias daquela família para impor os limites, né? Os limites na educação das crianças e principalmente no uso das redes sociais são necessários. As redes sociais acabam nos tomando, né, por quase 24 horas por dia e isso acaba tendo um impacto também na vida das famílias e no uso das redes sociais pelas crianças. Então, somos uma geração que estamos aprendendo a usar as redes sociais, né? Ainda mais agora, depois da pandemia. Então, atualmente, são 86% de adolescentes que estão conectados. Nesse caso em específico, a gente não sabe a circunstância daquela família, mas a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela indica, né, que tem uma recomendação sobre o uso dos adolescentes e das crianças, porque os principais problemas identificados com o uso de telas é exatamente transtornos de imagem corporal e de autoestima, que foi o que essa mãe comentou na mensagem, né? Então, é muito importante avaliar isso, Tamires. Primeiro que a gente não sabe como é que está o contexto daquela menina, né? Não sabemos se aquele limite realmente foi necessário, né? Será que é tirar tudo ou não? Mas é entender que os pais têm um papel importante nessa mediação da liberdade dos filhos no acesso às redes sociais. Não dá para deixar totalmente disponível, porque a gente sabe que tem conteúdos ruins, conteúdos que podem sofrer, as crianças podem sofrer com esses conteúdos, porque acaba que não tem muito controle, né? A gente sabe que a gente pode acessar qualquer coisa. E seja criança, seja adolescente, o pai tem um papel muito importante nessa mediação. Inclusive, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é limitar o tempo, né, nas telas e que o adulto acompanhe também a criança ou o adolescente nesse uso. Então, nesse caso em específico, essa mãe limitou, né, foi para essa medida um pouco mais drástica, que é, de fato, cortar, mas ela identificou na mensagem exatamente o ponto que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala, né? Ela viu que a filha estava com problemas de autoestima. Então, a gente sabe que tem essas recomendações, isso está disponível na internet, e nesse caso, deu muita polêmica, será que é para limitar ou não? Mas é importante os pais ganharem essa consciência da importância de mediar esse uso de telas e o acesso a redes sociais. Verdade. No caso dessa garotinha, o impacto dessa interatividade é muito maior porque ela tinha milhões de seguidores que aguardavam ali a produção de conteúdos. E aí, no texto em que a mãe publicou e que houve aí toda a expansão da discussão sobre isso, a mãe fala que não gostaria que a filha se transformasse em um personagem que está sendo criado ali. Então, ela cita e aponta uma preocupação em relação à construção de uma identidade falsa, assim, digamos, diante ali da tela, um personagem, a criação de um personagem é algo que a filha dela não é. Essa preocupação, ela deve ser constante em relação a esse momento que a gente vive. Quem é pai e é mãe deve se preocupar com isso. Qual é o tempo ideal, então, de uso para as redes sociais, para aquele pai e para aquela mãe que quer monitorar isso? Sim. Então, a recomendação da Sociedade Brasileira é a seguinte, eu vou de 0 a adolescente, né? Até 2 anos, de fato, evitar a exposição às telas. Então, de 2 a 5, é limitar ao máximo de 1 hora por dia, de 6 a 10, de 1 a 2 horas por dia, de 11 a 18, é limitar o tempo de telas ou videogames de 2 a 3 horas por dia. Agora, não basta só a quantidade, né, Tamires? Também tem a parte da qualidade.
E aí que entra, né, essa avaliação do pai sobre o conteúdo e sobre o acesso, que tipo de acesso que essa criança está fazendo, porque principalmente na adolescência, esse é um dos impactos maiores, né, na autoestima e na personalidade. E não adianta só privar, você tem que alimentar com conteúdo bom. Então é muito importante também o convívio familiar. O Family Talks, né, que é a ONG na qual eu trabalho, a gente até lançou um e-book chamado Família Offline, Menos Telas, Mais Amor, que é exatamente tentando propor alternativas para poder limitar esse tempo, mas dando alguma opção, né? Não adianta só cortar. Eu acho que tem que ter uma alternativa, tem que ter uma sugestão e, principalmente, a atuação e a presença dos pais nesse convívio familiar. A gente também acessa a rede social, a gente também tem telas. Então, de que forma a família toda pode ter um esforço conjunto para ter maior convivência? Essa mãe da Nina, né? Ela fala que depois ela vai para a Europa ficar com o irmão. Então é muito interessante que ela mostra que não foi só a exclusão da rede social. Na verdade, ela está comentando nessa mensagem que a filha dela vai então participar de outras atividades, viver o mundo real, como você comentou, né, Tamires? Isso é muito importante, né? Essa conexão da mãe com os filhos e essa substituição daquela atividade que a filha estava ali habituada a fazer em demasia, em exagero, substituir por uma outra atividade. Então vai viajar, vai ver o irmão, vai interagir também na vida real para que haja realmente uma formação saudável, né? Eu agradeço, Vanessa, a sua participação, Amanda Oliveira, a sua participação aqui no Balanço Geral amanhã, aqui no Balanço Geral de Sergipe. Obrigada e bom dia.